Oi, gente. Oi. Quase eu falei um bom dia, boa tarde, né? Como vocês estão? Oi, Nicolas. Como tá tudo bem? Eu não consigo não falar nem bom dia nem boa tarde. Oi, Gelsimário. Bom dia para todos, boa tarde para todos, olá para todos. Até o último dia de aula a gente vai ficar nesse impasse. Não consigo, não adianta, não dá. Tudo bem por aí? Como é que tá nesse sábado aí? Se não almoçou ainda, já é hora de almoço. Se já almoçou agora, é a hora de estudar. E se não almoçou, também é hora de estudar. Agora é hora de a gente ver os conceitos relacionados a princípios de eletricidade e magnetismo. Lucas, Caio, oi, gente, bem-vindos todos aí. A gente vem falando de uma análise de corpos carregados, certo? Oi, Nicolas. Oi, 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 oi. Gelsimário, isso aí, falei certinho o seu nome, né? Bom, deixa eu ir publicando aqui os meus ois. Bom dia, boa tarde, oi. A gente vem falando. Ah, pera. Nosso chat tá aberto, tá? Só pra não deixar esquecer, passar em branco. Porque todo sábado, nesse horário, meio-dia, Claudinei, oiê! A professora chega. Ó, você viu que é receita de bolo? A professora chega, meio-dia, começa falando oi, daí a pouco ela já confunde os bom dia, boa tarde, porque a gente não sabe muito bem quem que se é o bom dia, boa tarde, o que está acontecendo ali, dá um bug na cabeça da professora. Aí a professora tem que vir e falar sobre o chat, e aí a gente comenta algumas coisas e começa a aula. É minha receita de bolo, né? Não tem jeito, nós vamos fazer isso até a última aula nesse semestre. Então você vai acompanhando aí, vai acertando, tá? Porque eu vou falar do chat, que o chat tá aberto, que eu quero que você converse comigo no chat. Oi, Tamar, quero que você venha, fala comigo no chat, coloca suas contribuições, dá suas dúvidas, pergunta ou fala alguma coisa que você tá vivendo aí sobre o assunto que a gente está falando. Eu quero que você use o chat. Oi, gente, o Kevin tá falando assim. Oi, Kevin. A tela tá preta aqui para mim. Vocês estão me vendo? Tá tudo certo? Vocês conseguem me ver? Dá um sim, não. Talvez tá preta a tela, professora. Consegue me ver? Tá tudo certinho aí? Dá uma olhada aí, ô Kevin. Se não é problema de conexão, alguma coisa assim. Oi, Ângelo. Oi, Rani, bom dia. O Ângelo está falando aí sobre um assunto, o Ângelo está falando de uma outra disciplina de resistência dos materiais. Ângelo, eu vou deixar aqui os
a sua mensagem, eu não vou publicar, porque aí no final da aula eu respondo no privado para você, tá? Então, eu vou deixar aqui, depois eu respondo no privado e publico a sua mensagem. Precisa publicar, depois eu vou esquecer. Vocês entenderam, então, como é que vai ser até o final do semestre, né? Vai chegar lá na 12ª aula, professora. Mas ontem, aula anterior, você falou essa receita de bolo para iniciar, eu não aguento, gente. A hora que eu vi, já aconteceu. E era, tá vendo? É assim de novo. Então, o nosso chat tá aí, é isso mesmo. Vão conversando comigo para que a gente possa trocando experiência através dele. Ó, importante a nossa aula de hoje, tá? Por quê? Porque a nossa disciplina, ela chama Princípios de Eletricidade e Magnetismo, certo? E aí a gente está vindo numa levada de estudar corpos que estão parados. Então tá. O pessoal tá falando aqui, gente, ó, que tá tudo normal com relação à tela do computador. Dá uma olhada aí. Cadê você que tá? Dá uma olhada aí, Kevin, se alguma coisa de instabilidade de internet. Vou mudar a tela, daqui a pouco eu volto, quem sabe melhora, tá? Ok. Então, oi, Alex. Oi, Eder. Oi, Eduardo. E aí, tá vendo? Ó, hoje eu tô muito boa. Eu só tô falando oi, tô demais hoje, tô demais. Vamos ver enquanto dura, né? Esse negócio de oi, bom dia, boa tarde. Oi, Henrique. Mas então, vamos lá. Foca aqui de novo em mim. Ó, a gente vem falando nessas 4 últimas aulas, aí, porque hoje é a nossa 5ª aula já, em cargas paradas. Ah, eu tô analisando um corpo carregado. E aí, o meu corpo carregado, o outro corpo carregado, eles interagem eletronicamente. Aí a gente entendeu como era essa interação eletrônica através da lei de Coulomb. Aí a gente foi e entendeu que, além de nós termos essa interação. Ih, peraí, que a minha mensagem do Ângelo foi publicada. Ângelo, se eu ficar sem te responder no final da aula, você me cobra, hein? Porque pode ser que eu esqueça, tá? Ela acabou sendo publicada. A gente entendeu essa interação eletrônica. E aí, a gente, pela lei de Coulomb, depois a gente deu mais um passo. E a gente entendeu que os corpos carregados, eles acabam perturbando o espaço ao redor que eles estão. E essa perturbação é chamada de campo elétrico. De corpos positivos, o campo elétrico, ele apresenta o sentido saindo do corpo. De corpos negativos, ele apresenta o campo elétrico entrando no corpo. Ótimo. E a gente viu também que as cargas diferentes, elas de alguma forma se atraem, e as cargas iguais, de alguma forma, elas se repelem. E eu consigo calcular o campo elétrico e o potencial elétrico, que foi o que a gente foi finalizando a nossa aula ano passada, trazendo uma carga lá do infinito até o ponto que eu queira saber. Por que lá do infinito? Porque lá do infinito, o campo elétrico, ele é 0. E aí eu consigo saber o potencial naquele ponto de referência que eu esteja analisando, certo? Tudo isso para situações em que as cargas estão paradas. Tudo isso para situações em que não há movimento entre os corpos carregados. A gente também viu aí como que se dava a distribuição das cargas no corpus e tal, mas enfim, os corpos carregados, as cargas, levando em consideração as cargas paradas.
Só que a gente tem um problema, né? Porque parada, uma carga não tá, né? Um corpo carregado, a gente sabe que pelo menos os elétrons estão se movimentando. Só que o que a gente está dizendo nessa relação, ou tratando um corpo carregado, falando que as cargas estão paradas, sem movimento, né? A gente está querendo dizer que os movimentos que elas apresentam é o movimento do próprio corpo, da própria carga. Não há nenhum agente externo provocando ou alterando aquele movimento. Então, o movimento do próprio corpo, da própria carga, tá? Esse movimento aleatório das cargas elétricas. Tudo isso que a gente estudou até agora é uma parte da eletricidade que chama eletrostática. Por que eletrostática? Porque ela vai estudar cargas que estão consideradas em repouso, ou corpos carregados que estão considerados em repouso. Isso significa que os elétrons estão parados? Não. Significa que eles apresentam um movimento próprio deles, que não tem nada fazendo, obrigando eles a terem um movimento diferente, tá? Que é o que a gente chama de movimento desordenado. Até agora, a gente estudou cargas paradas. Eletrostática. Aí, nós estamos aqui, hoje a gente está em 2001, século tal, não, mas quando isso aqui estava acontecendo, gente, era muito lá para trás, lá, não sei lá que século que é, eu sei que é lá longe. Então, pensa no tempo que nós estamos ali, aonde foi descoberto uma situação ao qual a gente pode induzir o movimento das cargas, como eu quero. Agora, elas não se movimentam mais desordenadamente no espaço e tal, né? Não tenho que trabalhar com corpos que já tenham cargas positivas ou cargas negativas, ou eletrizar os corpos e ver a interação entre eles na eletrostática. Mas eu posso conduzir ou orientar o movimento das cargas como eu quiser. Ou seja, essas cargas, elas não estarão mais em movimento desordenado, mas agora em movimento ordenado. Aí a gente está numa parte da ciência crucial para tudo isso que a gente tem hoje. Você tem isso aqui? Tem, claro que você tem. Acho que até em algumas pessoas estão até assistindo aula por ele, um smartphone, se não um computador. É aqui, nesse ponto da história, que tudo muda. Que esses eletroeletrônicos que nós temos é possível. É aqui que as coisas vão ganhando a cara que a gente tem hoje. Hoje a gente vai estudar uma parte da história fundamental para entender nisso tudo que a gente chegou. A luz, ó, tem luz, não tem luz, a eletricidade, as relações magnéticas, as relações eletromagnéticas, a televisão da sua casa, a geladeira, o ar-condicionado, carro, tudo isso que a gente tem, tudo isso que a gente tem que é eletroeletrônico só foi possível a partir desse ponto da história, em que agora eu consigo ordenar o movimento dos elétrons da maneira que eu quero. E aí a gente parte da eletrostática para a eletrodinâmica. Aqui a gente deixa de estudar os corpos que têm cargas ali do jeito que elas querem, e nós chamamos essas cargas de estacionárias, porque não significa que elas não tenham movimento, mas elas têm um movimento desordenado. É o movimento delas, com a energia que elas querem ter, o menor gás de energia para elas. Os corpos, assim, que a gente já estudou tudo, a gente já sabe como que dá a interação eletroeletrônica, a gente, entre os corpos carregados, a gente sabe como calcular o campo elétrico, a gente sabe tudo disso já. A gente já entendeu tudo. Para passar para a eletrodinâmica, onde a gente vai estudar os corpos em que as cargas estão em movimento ordenado. E ordenado da maneira que eu quero. Como que é isso? Quem são essas cargas em movimento? Já é a definição de uma grandeza física fundamental aí. Vou dividir minha tela com você, para você olhar o que eu estou falando. Ó, peraí um minuto. Pera, tá dividindo a minha tela com você. Quando aí foi, ó. Agora, com esse ordenamento das cargas, eu consigo montar circuitos elétricos e, ó,
ter uma coisa que antes eu não tinha, a relação com a eletricidade, por conta, ou ter esses dispositivos por conta desse movimento ordenado dessas cargas elétricas. Esse ponto é o ponto fundamental na história da ciência da eletricidade, porque a partir de agora, todos os processos que nós conhecemos, eles podem ser descritos, eles podem ser feitos. Pensa aí comigo, 200 anos atrás, isso aí, que não se tinha nada, não tinha uma TVzinha, não tinha uma geladeirinha, não tinha um fogãozinho que você aperta e ele acende, né? Não precisa nem de forf mais. Não tinha nada dessas coisas, computador, celular, não tinha nada disso. Pois bem, foi a partir desse ponto que tudo que a gente tem eletroeletrônico foi possível. Esse, se você quiser saber o ponto inicial para que a tecnologia começou a ser desenvolvida com relação à eletricidade e magnetismo, é o ponto em que deixou-se de estudar a eletrostática e descobriu-se a eletrodinâmica. E quando nós falamos sobre esse movimento ordenado de cargas elétricas, eu vou ordenar o movimento das cargas segundo como eu quero, ou do desenvolvimento que eu preciso, a esse movimento ordenado de cargas elétricas nós chamamos de corrente elétrica. Vamos entender melhor disso? Com certeza você já ouviu falar em corrente elétrica, né? Corrente elétrica, se a corrente elétrica, se você está aqui comigo, é porque você já passou aí pelo ensino médio. Então, você já deve ter visto corrente elétrica contínua, alternada. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas a corrente elétrica, ela marca esse marco. Gostou? Gostou do trocadilho? Ela registra esse marco da evolução tecnológica que nós temos. Porque a partir daqui, a gente consegue ter mecanismos para o desenvolvimento de tudo isso que nós temos hoje. Eu vou fazer uma fofoquinha para você pequenininha, tá? Mas se alguém perguntar, fala que eu não contei agora, que eu só conto lá no final da aula. É graças à corrente elétrica que os fenômenos magnéticos começaram a ser observados em corpos que não têm magnetismo na sua essência. Antigamente, nós tínhamos apenas corpos que tinham esse negócio de atrair e repelir por conta das cargas elétricas e corpos que tinham esse negócio de atrair e repelir por conta de carga magnética. Quem era da eletricidade era da eletricidade, quem era do magnetismo era do magnetismo. Pronto, acabou. Uma coisa não fazia a outra, outra coisa não fazia uma. Porque a gente estava pensando na estática. Depois que entendeu-se e descobriu a corrente elétrica, não tem mais eletricidade e magnetismo. Agora nós temos eletromagnetismo. Carga em movimento produz campo elétrico variado, que induz campo magnético variado, que induz corrente elétrica. Uma coisa vai completando a outra. Viu como é um marco da ciência esse negócio de corrente elétrica? Mas nós não vamos falar disso agora, nós vamos falar disso lá para o final da aula. É material lá das últimas aulas, mas eu já não adiantei porque eu não aguento. Eu não aguento porque essa é uma das partes mais importantes que nós temos de registro histórico científico para chegar no conforto que a gente tem hoje. O celular está na sua mão por causa desse dia. Por causa desse dia que descobriu a corrente elétrica. Porque através da descoberta da corrente elétrica, os fenômenos magnéticos foram descobertos em materiais em que não havia magnetismo. E aí eles foram olhar lá os materiais magnéticos e os fenômenos elétricos foram descobertos em materiais que só havia fenômenos magnéticos. Olha a beleza da ciência, nasceu aí o eletromagnetismo. Mas vamos focar numa outra parte aí, falando de força e energia e como isso está relacionado com a corrente elétrica, né? Olhando um circuito para, por exemplo, fazer essa luz apagar e essa luz acender, como que eu abro ou fecho esse circuito, como que eu analiso, calculo isso. É o foco que a gente vai olhar aqui agora. Lá por fim que a gente vai falar desse negócio de eletromagnetismo, entendeu? Eu só dei um spoiler aqui porque eu não aguento, esse negócio de ciência vai brotando. Gente, eu não aguento guardar para mim. Mas vamos lá, vou dividir o quadro com você e a gente vai falando sobre esses processos de força e energia e entendendo como calcular a corrente elétrica e como isso
está associado, por exemplo, ao potencial elétrico que nós falamos na aula passada e como que a gente pode calcular todas essas relações, tá? Então, quando nós falamos aí sobre a corrente elétrica, a gente pode dizer que as cargas elétricas, elas são colocadas em movimento com relação ou por meio de forças elétricas. Essa relação indica que a força se dá pela variação da energia potencial descrita pelo movimento de uma partícula de carga Q em relação ao potencial elétrico. Então, a força elétrica, ela vai ser igual a menos a multiplicação da carga Q vezes a variação do seu potencial. Lembrando que esse operador matemático aqui, ó, ele é chamado de operador nabla, e ele é um operador que só tem significado físico quando aplicado a uma grandeza escalar, definindo aí para nós o vetor gradiente. Se ele for aplicado a uma grandeza vetorial, ele define o vetor divergente, tá? Mas aqui nesse caso, aplicado a uma grandeza escalar, nós temos o vetor gradiente. E quem é essa grandeza escalar que nós estamos atuando? A energia. A energia elétrica que nós estamos discutindo. Nesse caso, nós temos que esse operador, ele é descrito pela derivada parcial em cada uma das direções que compõem o sistema cartesiano. Então, ela é uma derivada parcial nas 3 direções que compõem o sistema cartesiano, tá? Se eu estou falando da energia, então é derivada dessa grandeza energia nas 3 direções que compõem o sistema cartesiano. Esse vetor, ele aponta para a direção da máxima variação espacial do escalar. E essa direção da máxima variação da energia potencial é a direção da força resultante, que apontará para o sentido oposto, que é indicado pelo sinal negativo da equação. E quando a gente fala sobre esse movimento ordenado dos elétrons, dá uma olhada nessas 2 figuras. Na primeira figura, a gente tem um fio condutor em que nós não temos nenhum... Nós temos apenas um material condutor aí, com os elétrons se movimentando de maneira estacionária, ou seja, com movimento desordenado. Se eu passar por esse fio um campo elétrico, eu vou alinhar todos esses elétrons e agora descrever o movimento deles de maneira ordenada, segundo a orientação do campo que eu esteja passando por eles. Ou seja, se eu tenho um bom condutor elétrico aí, nesse caso, acho que um fio de cobre é o melhor exemplo que a gente pode dar, existem elétrons capazes de movimentar-se facilmente quando submetidos a um potencial elétrico. Ao submeter cada uma das extremidades desse fio elétrico aqui, como nesse segundo desenho, a potenciais diferentes, surge uma DDP, que é o que a gente chama de diferença de potencial. Esses elétrons, ele ganham um estímulo para iniciar o movimento ordenado no sentido do potencial mais baixo pro potencial mais alto. Então, como que se dá esse movimento? No sentido do potencial mais baixo para o potencial mais alto. O número incontável de elétrons passa a se mover de acordo com essa orientação que eu dei com relação à variação do potencial elétrico. E uma determinada área do condutor atravessarão muitos elétrons por segundo, dando a origem ao que nós chamamos de corrente elétrica. Bom, quando a gente fala sobre a corrente elétrica, a sua unidade no sistema internacional é dada em ampere, justamente por um grande físico matemático, André-Marie Ampère, e aí tá a data mais ou menos de que ele viveu aqui nesse nosso mundão, em que ele foi que descobriu ou que entendeu essas relações de corrente elétrica e de aplicação de DDP no material condutor, fazendo com que houvesse aí esse movimento ordenado das cargas. E essa unidade, ela pode ser descrita como 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. Então, ampere, ele é dado para nós também como coulomb por segundo. E a corrente elétrica, ela é dada como a quantidade de carga que passa num local por intervalo de tempo. Assim, se eu estou falando por elementos infinitesimais de quantidade de cargas por elementos infinitesimais de quantidade de tempo, eu posso dizer que
A corrente variante no tempo é o limite, quando o tempo tender a zero, da variação de carga pela variação do tempo. A gente sabe, aí, bom, vou contar uma fofoca para vocês, se vocês não sabem, que a integral, ela é um limite. A integral é uma forma de escrever um limite especial. Então, se nós temos aí um limite da variação do tempo tendendo a zero, para essa variação, eu posso descrever, então, que a variação infinitesimal de carga em relação ao tempo. Para eu saber quem é a carga total, eu vou integrar essa equação e eu tenho que a carga total é igual à integral da corrente que varia em relação ao tempo. Assim, eu consigo obter a equação matemática para descrever tanto a corrente elétrica quanto a carga em relação ao tempo nessa corrente elétrica. As duas equações são as mesmas, a gente só está dando uma reorganizada matemática nelas de maneira diferente. Olha um exemplo bem simples para aplicação e cálculo dessa corrente elétrica. Ele está falando o seguinte para nós. Determine a intensidade de corrente elétrica que percorre um fio condutor, sabendo que durante um intervalo de tempo de 2 segundos, esse condutor foi atravessado por um total de 4 vezes 10 a 20 elétrons. Então, aqui eu tenho o tempo que ele nos deu e o total de carga que foi passado aí por aquela região que nós estamos avaliando. Aplicando na equação da corrente elétrica, e eu tenho que saber quanto que é essa quantidade de carga, e aí, olhando a carga elementar, que ele vai ser dado para nós como o número de cargas vezes a carga elementar, aplicando na nossa equação, a corrente elétrica, ela é de 3,2 vezes 10 1 ampere, ou de 32 ampere. Tá vendo como que tudo que a gente vai falando ao longo do nosso semestre, a gente vai utilizando em cada uma dessas, dos conceitos daqui para frente, né? Então, quando a gente fala, estudei lá a primeira aula, não vou usar mais para nada, a gente vai aplicando em cada uma das aulas. Nesse caso aqui, a gente está falando como calcular a corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ela quer saber a variação de carga atuante no material em relação à variação do tempo. Ele deu quanto de elétrons? Eu preciso saber, elétron é carga elementar, o número de elétrons vezes a carga elementar, que é o que a gente fez aqui no cálculo. Nesse caso, a corrente deu os nossos 32 amperes. E com relação à corrente elétrica e o potencial elétrico, aqui a gente tem que levar em consideração a simbologia dos geradores elétricos ou fontes. Eu sei que para alguns de vocês isso é bem... Para alguns de vocês isso é bem intuitivo, vocês trabalham com isso, mas para outros pode ser a primeira vez que está olhando isso. Então eu vou como se fosse a primeira vez que estivesse olhando isso todo mundo, tá? Para que quando a gente for trabalhar com circuitos, a gente entenda bem essas nomenclaturas e consiga aí relacionar cada uma delas. Oi, Rafael. Rafael, você acredita que eu esqueci? Eu esqueci, na verdade, o nome do filme. Aí, você me mandou o link, eu vou dar uma olhada depois. Eu não assisti, porque eu até lembrei que eu tinha falado que ia assistir alguma coisa e que era alguma coisa relacionado com o tempo, com a eletricidade. Mas eu não lembro do nome do filme. Bati. Aí na minha cabeça veio Viagem no Tempo. Eu falei, mas não, a gente não falou no tempo, a gente estava falando da eletricidade. Enfim, eu esqueci do nome do filme, mas agora você colocando aí com o link fica um pouco mais fácil, depois eu dou uma olhada assim. Vamos olhar então agora essas simbologias para que quando a gente for trabalhar com os circuitos, avaliar as malhas, entender, calcular as correntes, a gente possa identificar melhor aí com relação à simbologia, né, utilizada. Então, quando a gente fala sobre as diferenças de potencial, elas podem ser geradas por configurações especiais de cargas. Entretanto, no dia a dia, nós temos sempre a transmissão de uma tensão elétrica através de uma rede elétrica ou geradores por meio de processos químicos, como pilhas e baterias móveis. Costumamos apresentar um gerador pelos seguintes símbolos, ou apresentando por essa bolinha aqui, ou nessas duas barrinhas, em que, quando a gente fala sobre a parte positiva e
negativa de cada um deles. Nessa bolinha é mais fácil, né? Você já olha o positivo, já olha a negativa. O negativo, que são os polos positivos ou o polo negativo. Mas quando a gente olha aqui nessa nomenclatura pelas barras, a barra grande, ela denota o polo positivo do gerador, que fornece uma tensão elétrica ou potencial elétrico superior à tensão do polo negativo, que é ou denotado pelo sinal de menos ou denotado pelo traço menor. Normalmente, a gente costuma ver esses polos como positivo e negativo. A hora que você pega, por exemplo, uma pilha, tá lá o positivo e o negativo. Se você for colocá-la no controle, tá o positivo e o negativo. Então, normalmente a gente olha mesmo por esses sinaizinhos de positivo e negativo. Mas quando a gente vai desenhar o circuito, ou quando a gente vai utilizar circuito, a nomenclatura mais comum é esse sinal de barras, tá? A barra maior denotando o polo positivo e a barra menor denotando o polo negativo. O Ítalo tá falando assim, gente, para mais alguém aí a tela tá escura? Se para mais alguém tiver escura, responde o Ítalo aí, por favor, porque parece que ele não tá conseguindo ver, a tela dele tá escura. Se para o resto da galera tiver tudo bem, o tutor te dá um suporte, ô Ítalo, para ver o que pode estar acontecendo. Talvez saia da sala e entre de novo para ver se dá certa conexão, tá? Tenta aí. Mas você tá me ouvindo, né? Você só não tá me vendo? Bom, entendendo aí essa descrição dos polos positivos e negativos na relação dos geradores ou das fontes, a gente precisa entender o sentido convencional da corrente elétrica. Porque quando a gente fala da corrente elétrica, a gente tem o sentido convencional e o sentido real. E é importante a gente entender esses dois sentidos, porque um deles é o que a gente vai usar. Mas é bom a gente entender o que é, como é que acontece na verdade. A gente utiliza o convencional, mas a gente tem o sentido real da nossa corrente elétrica. Isso porque, quando nós estamos falando aí por questões históricas, a corrente elétrica, ela sempre é marcada saindo do polo positivo e indo para o polo negativo. Esse, por questão histórica, é o sentido da corrente elétrica. As cargas negativas são as que se movem nesse circuito elétrico, porque os elétrons que estão nas camadas de valências que apresentam movimentação. Os prótons estão fortemente ligados no núcleo e a gente não consegue apresentar ou mexer com esses prótons, porque a energia que precisa para isso é uma energia muito grande, que é o que a gente chama de energia nuclear. Vou publicar aqui, ó, o pessoal tem falado sobre o que está acontecendo aí, o Ítalo, dá uma olhadinha aí depois, tá? Então, quando a gente está falando aí do movimento das cargas, quem se movimenta são os elétrons. No circuito elétrico é a mesma coisa. Quem se movimenta são os elétrons. Assim, o sentido convencional da corrente elétrica é sair do polo positivo e ir para o polo negativo. Contudo, o sentido real é o oposto, porque os elétrons eles se movem do polo negativo em direção ao polo positivo. Ó, vou voltar aqui um desenho com você. Olha lá. Tá vendo aqui? Como que se dá o sentido da corrente pelo desenho? Sai do positivo e vai para o negativo. Olha como os elétrons estão se movendo. Eles estão se movendo de maneira contrária à corrente elétrica. Aqui a corrente elétrica, aqui os elétrons se movendo. Viu? Eles se movem de maneira contrária. Vou voltar lá. O sentido real, desculpa, o sentido convencional é a corrente do polo positivo para o polo negativo, mas o sentido real da corrente é o oposto, porque os elétrons se movem do polo negativo em direção ao seu polo positivo. Mas a gente sempre deve utilizar e denotar a corrente elétrica conforme a convenção. Mas a gente precisa entender a física que está por trás disso, né? Mas olhando convencionalmente,
a corrente elétrica sai do polo positivo e vai para o polo negativo. Mas você precisa entender que o movimento dos elétrons é o oposto. Só que a corrente elétrica, ela é dada do polo positivo para o polo negativo no movimento, levando em consideração o sentido convencional de cargas. E quando a gente fala sobre a carga elétrica, levando em consideração o princípio de Lavoisier, a carga elétrica ela é sempre conservada. Quando a gente tem um corpo carregado, a gente não sai perdendo carga elétrica por aí desse corpo. A quantidade de carga elétrica ela sempre vai se manter a mesma. E se isso é verdade, a corrente elétrica também vai ser conservada. Por quê? Carga elétrica são as quantidades de carga que tem num corpo carregado, certo? A corrente elétrica são essas mesmas cargas que estão nesse corpo, só que agora com movimento ordenado. Então, se a carga estacionária é conservada, a carga em movimento ordenado também é. Por isso que a corrente elétrica, ela deve ser também conservada. Essas cargas que estão em movimento, elas não desaparecem em nenhum momento, elas continuam um caminho em que é destinado ou imposto a elas. Por exemplo, imaginamos aí uma situação, olhando esse nosso desenho, de um fio elétrico percorrido por uma corrente elétrica I. Em um determinado ponto aqui, nós temos uma bifurcação. Por que para quem tem a língua presa é tão difícil falar certas palavras, né? Bom, tá vindo meu fio aqui e em um determinado momento nós temos uma bifurcação, em que agora eu tenho dois fios, o fio I2 e o fio I1. Então, eu vim com um fio, tem um nó aqui, que a gente chama de nó, depois a gente vai entender melhor isso. E agora eu tenho dois fios, fio I1 e o fio I2. Cada um desses fios é atravessado por uma corrente. Agora, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que aqui é uma situação inicial e aqui é uma situação final. Se a corrente é conservada, o total da corrente inicial tem que ser igual ao total da corrente final. E para que isso seja verdade, a corrente inicial eu só tenho a corrente I. Na corrente final, eu tenho a corrente I1 e I2. Então, para que ela se mantenha conservada, a corrente I tem que ser igual à soma da corrente I1 e I2. Que é exatamente isso que a gente tem aqui. Dessa forma, então, pela conservação de cargas e como também nós temos a conservação da corrente elétrica, a gente pode descrever essa relação entre as correntes elétricas no ponto inicial e no ponto final. Antes e depois eu tenho que ter a mesma quantidade de carga. Então, se antes dessa bifurcação, antes desse nó, a corrente total é I, depois I1 e I2, então nós temos que a corrente I é descrita pela soma das correntes I1 e I2. Como que ela vai dividir? Aí nas outras aulas a gente vai entendendo um pouco melhor com relação a essa divisão e o cálculo. Mas a somatória de I1 e de I2 é igual à corrente inicial I, certo? Aí a gente vai começar a ver, entender, avaliar os circuitos. E, olhando esses circuitos, a gente precisa, primeiro, entender como ou quais são os equipamentos que medem alguns pontos desse circuito. Na aula passada, a gente falou sobre o multímetro, né? E eu não vou lembrar agora, o que a gente usou no multímetro na aula passada? O voltímetro, não foi? Para que a gente pudesse medir a voltagem? Acho que foi isso, né? Aí, a gente tem outra situação também. Olhar o circuito com um amperímetro e um voltímetro. Nós temos esse equipamento que mede as correntes elétricas, chamado de amperímetro. A gente chegou a falar sobre ele também um pouquinho na aula passada, em que, ao contrário do voltímetro, os terminais devem ser ligados antes e depois da componente de interesse em paralelo, e o amperímetro deve ser inserido como o que dando continuidade ao fio original. Isso acontece porque a corrente elétrica que nós desejamos medir deve passar integralmente no interior do amperímetro.
No caso de uma medida, tanto da diferença de potencial quanto da corrente sobre o componente R, nós podemos descrever aí o nosso circuito em que temos o ponto que está descrito em que nós podemos calcular ou verificar qual é a sua corrente e qual é a sua, o seu amperímetro, a sua voltagem, para que a gente possa identificar aí esses valores. Bom, quando a gente fala sobre esse amperímetro e voltímetro, na aula passada a gente falou do multímetro, né? Alguém falou para mim disso aqui, ó. Quem foi que falou para mim disso aqui na aula passada? Para ver a amperagem por o alicate. Alguém falou disso para mim, eu não vou lembrar quem é. Fala aí para mim quem foi. Alguém falou, a professora também tem aquele por alicate, tal. Eu lembro de eu lendo a frase, mas eu não lembro o nome que escreveu isso para mim. Esse aqui, eu usei muito esse do tipo analógico nas minhas medidas de iniciação científica até chegar um digital para gente. Mas aí a gente tem a mesma descrição, a mesma abordagem que a gente falou na aula passada, que são esses materiais para medir aí informações importantes no desenvolvimento no decorrer do nosso circuito. Quando a gente fala sobre corrente elétrica, a gente tem ela de dois tipos, a contínua e a alternada. E aí a gente pensa, né, vamos lembrar aqui, corrente contínua, você está falando contínuo, quer dizer que é Czinho. Ah lá, Alex, tá vendo? Sabia que tinha falado, é isso mesmo, foi você que falou do alicate. Então, a corrente contínua quer dizer que é contínua, corrente alternada quer dizer que tem alternações aí, tá vendo? Então, eu tô falando mais baixo mesmo, porque é uma coisa meio óbvia que às vezes a gente não para pensar. Então, eu não tô falando muito alto pra gente não dedar para ninguém, mas enfim, vamos falar da corrente contínua. Olha aí o diagrama da corrente. Corrente é aquela quantidade de carga em relação ao tempo. Então, a gente pode descrever um gráfico da voltagem em relação ao tempo, e aí, nesse caso, para a corrente contínua, se uma diferença de potencial constante é aplicada entre os terminais de um material elétrico, de um modo que a corrente seja igualmente constante, ela não varia o seu valor. Esse tipo de tensão é fornecida por pilhas e baterias elétricas. É fácil de gerar por meio de reações químicas esse tipo de corrente contínua. Uma bateria do tipo AA, por exemplo, fornece uma DDP constante em seus terminais de 1,5 volts, uma diferença de potencial de 1,5 volts. E a equação que descreve a corrente elétrica, ela é dada para a gente que esse valor de corrente não muda, ela é sempre igual. Então, a corrente elétrica, ela é igual. O Eder está falando aqui, professora, tem uns amperímetros aqui que tem um tipo de cordinha ao invés de alicate. Esse eu não vi ainda. Ele disse que é um... Aí o outro está falando aqui, cadê? O Gilson. O modelo amarelo é um dos mais modernos, faz medida envolvendo o fio e no alicate. É isso mesmo. Esse aqui que você está falando aí de cordinha, eu não vi ainda, vou dar uma olhada depois. Bom, essa é a descrição e esse é o gráfico para análise da corrente contínua. Dá uma olhada para a relação da corrente alternada. Quando a gente está falando aí dessa descrição da corrente alternada, apesar da sua simplicidade e previsibilidade, a corrente contínua é difícil de transportar por longas distâncias. Uma solução encontrada para esse problema foi a transmissão da energia em uma corrente alternada. Essa corrente alternada, quando o sinal da tensão varia com o tempo de maneira previsível entre o mínimo e o máximo do mesmo módulo, mas com sinais opostos. Aí, nós temos, em geral, um comportamento senoidal. Também é possível nós termos um comportamento cossenoidal, em que vai mudar aqui o início da onda, tá? Ela não começa no 0, 0, ela tem um deslocamento aí angular, mas, enfim, é mais comum um comportamento senoidal. Como que eu descrevo esse comportamento agora para uma corrente alternada? A corrente inicial vezes o comportamento da onda, que nesse caso é um comportamento senoidal. O F que a gente está falando é a frequência e o T aqui com relação ao tempo, tá? Em que 2πf vezes o tempo é igual a 2π, que é a oscilação completa num período T, que é um comprimento de onda aí total
propagação em relação a 2π da sua propagação. Então, a gente tem aí a corrente contínua, a corrente alternada. Tem as descrições também para a corrente, para analisar essa onda, a amplitude, o comprimento de onda, a intensidade, que mais que a gente tem aí? Amplitude, intensidade, o comprimento de onda, a frequência, e tem outras coisas que a gente tem para avaliar, que não é o foco agora, hoje, da nossa aula, tá? Então, vimos a relação da corrente contínua, da corrente alternada, falta a gente falar sobre a potência elétrica. E essa potência, desenvolvida por um equipamento elétrico, depende linearmente da corrente elétrica que atravessa ele, e também da diferença de potencial a qual se encontra submetido. E a gente pode falar, então, que a potência é igual a corrente vezes a voltagem, ou seja, é uma grandeza que tem unidade de watts, que vale joule por segundo. Então, 1 watt, ele também pode ser descrito para a gente como 1 joule por segundo. E é a quantidade de energia que o equipamento elétrico é capaz de liberar por unidade de tempo. Quem é a potência? É a corrente vezes o potencial. E a gente também pode descrever a corrente através dessa relação como sendo a potência pelo potencial, tá? Eletrônico. E outra coisa que a gente pode descrever também, além da corrente elétrica, Nicolas, na corrente alternada, a amplitude de onda tem sim um limite máximo e mínimo, dependendo do tipo de corrente que a gente esteja, da intensidade de corrente que a gente esteja falando aí, só que para essa corrente específica, por exemplo, para aquela corrente que a gente está avaliando, o seu máximo e mínimo é o mesmo, a amplitude é a mesma da corrente, tá? Mas dependendo da intensidade de tudo, nós temos um valor aí para amplitude. Além do cálculo da corrente elétrica, a gente também tem uma outra grandeza que é conhecida como densidade de corrente elétrica. E no caso dessa densidade de corrente elétrica, é a quantidade de corrente que passa por uma área específica de um condutor de maneira uniforme, ou seja, é corrente por unidade de área. Para um caso mais geral, como uma densidade de corrente variando com a posição, a gente pode obter a corrente elétrica pela integral da densidade de corrente em relação à área do condutor que é atravessado por ele. E aqui a gente tem uma relação interessante, porque quando a gente fala da densidade de corrente elétrica e quando a gente fala de corrente elétrica, a gente chega numa descrição que é denominada, e a gente vai abordar isso nas próximas aulas, que é denominada de situações que obedecem ou não obedecem à lei de Ohm. Olha eu dando spoiler de novo aí na nossa aula, né? Se a gente tem uma relação linear entre a potência e a corrente, ou entre a tensão e a corrente, se essa relação não é linear, tem uma relação que explica isso, que é uma lei que explica isso, que é o que a gente chama de lei de Ohm. Se eu não me engano, é na próxima aula que a gente vai ver isso, sobre os condutores, se eles obedecem à lei de Ohm, se eles não obedecem à lei de Ohm. Se são condutores ômicos, se não são condutores ômicos. Se a gente vai trabalhar com situações em que isso é descrito ou não. Então, é importante você entender essa relação de corrente elétrica e de densidade de corrente elétrica, para que quando a gente falar sobre a lei de Ohm, a gente consiga entender melhor essa relação, principalmente envolvendo quais são as equações que são descritas por ela. Tem uma situação, problema, no seu livro texto da disciplina, ela está lá, eu vou só repassá-la aqui com você, para que depois você possa ver também e resolver essa situação, problema. Ele diz o seguinte: você é um engenheiro que trabalha com componentes elétricos e no momento está investigando um circuito que contém um capacitor. Ele não possui nenhum tipo de informação impressa no exterior. É preciso descobrir qual a carga máxima que pode ser armazenada nesse capacitor. Você liga o capacitor a um amperímetro que armazena a informação sobre a corrente elétrica instantânea gerada nele. Uma DDP de 110 watts é aplicada em seus terminais e o capacitor, que inicialmente se encontrava descarregado, passa a carregar. A informação é transportada para o computador,
que fornece a seguinte expressão para descrever a corrente elétrica. A corrente elétrica é igual a 0,006 e elevado a menos 2T. Ele está querendo saber qual é a carga elétrica máxima armazenada pelo capacitor quando submetido a essa tensão. O que a gente precisa fazer? Como a corrente elétrica é a variação da carga elétrica com o tempo, a gente pode calcular a carga elétrica a partir da corrente elétrica. Então, se eu sei que a corrente elétrica, vou voltar, ela é dada por essa equação, a carga elétrica é integral da corrente elétrica, é integral de 0,006 elevado a menos 2t em relação ao tempo. Para eu resolver essa integral, eu preciso aplicar a regra da substituição. Eu vou chamar menos 2t de x, aplicar a regra da substituição. Se x é igual a menos 2t, então dx é igual a menos d dt. E aí eu posso reescrever dt como menos dx sobre 2. Isso aqui é uma regra da substituição na integral. Você deve ter visto isso em cálculo 1 ou cálculo 2. Ou se você não viu ainda nenhum dos cálculos, é uma regra simples de substituição, tá? Aplicando a isso, eu chego na resposta da minha integral como sendo a carga de menos 0,003 e elevado a x mais c. Nesse caso, quem é o meu x? Menos 2. Então, nós podemos descrever, e o nosso x é t, né? Nesse caso, aqui ó, o x é o nosso menos 2t. Nesse caso, a quantidade de carga é menos 0,03 e elevado a menos 2t mais uma constante. E aí, quando esse capacitor... Agora a gente pode utilizar uma condição inicial aí dada pelo enunciado para calcular quem é essa constante C, sabendo que o capacitor ele está descarregado para quando t é igual a zero. Para quando t é igual a zero, o que nós temos? Que essa quantidade de carga é zero porque o capacitor está descarregado. Igualando isso, nosso C vale 0,03. Agora sim, a gente sabe, encontra quem é a equação para carga com relação ao tempo. E quando o capacitor é ligado, nós temos uma DDP que se carrega continuamente até atingir a carga máxima. E o valor teórico da carga máxima pode ser obtido como limite da expressão apresentado por um tempo tendendo ao infinito. Então, aplicando esse limite tendendo ao infinito, nós temos que a carga máxima, fazendo todas as considerações matemáticas, a carga máxima se dá para quando t tende ao infinito, que é de 3 vezes 10 a menos 3 coulomb, ou seja, a carga máxima desse capacitor é de 3 microcoulomb. Dá uma olhada depois com relação a esse exercício lá no seu livro texto da disciplina e faça ele com calma, tá? A integral é simples de fazer por substituição, faça ele com calma. Se você tiver um pouquinho de dificuldade, me fala, que depois a gente vê de fazer ele juntos aqui no quadro, tá? Com isso, a gente vai finalizando a nossa aula de hoje, em que marca um processo fundamental no desenvolvimento do eletromagnetismo e na descoberta do eletromagnetismo, que agora nós não trabalhamos mais com cargas estacionárias, mas nós podemos dar um movimento ordenado a essas cargas, que é o que nós chamamos de corrente elétrica. Geucimário, depois você olha lá no seu aula, assiste as outras aulas que ficaram, e para todo mundo isso também vale. Lê o livro texto da disciplina, tem bastante coisa legal lá, faça os exemplos, faça os exercícios, e assim a gente vai caminhando na nossa disciplina. Eu te vejo agora na semana que vem, hein? E a gente vai continuar falando sobre isso, e a gente vai começar a abordar a relação dos circuitos. Então não foge de mim não na semana que vem, que eu tô te esperando. Pode deixar, Rafael, que agora eu já lembro desse filme aí, vou dar uma olhadinha nele nesse final de semana. Ótimo final de semana para vocês, pessoal. Só para finalizar aqui rapidinho, Ângelo, livro de resmate. Dá uma olhada em Ciência dos Materiais, autor Callister, ou Resistência dos Materiais, autor Hibbeler. Melhores livros para que você possa estudar aí com melhor didática e conceitos mais fáceis, com várias aplicações. Vai dar bom. Qualquer coisa, fala comigo depois. Bom final de semana, pessoal. Até sábado que vem. Ótima semana que está chegando por aí. Bons estudos, bom trabalho e até lá. Tchau, tchau.
Viagem na Eletricidade.